Ministro Luiz Fux, com o visto americano garantido e as orelhinhas do Mickey imaginárias, resolveu passar vergonha em praça pública. E o pior, com um voto técnico que ignorou a própria técnica. Charges nas redes mostram ele com uma linha na mão, orelha do Mickey, prontinho pra Disney. E não foram poucas. Enquanto os colegas de toga ficam por aqui enfrentando a pressão institucional. Um vexame. Mas a vergonha maior veio no voto. Fux afirmou não haver motivo para uma medida cautelar contra Bolsonaro. Disse que não viu risco de fuga. Mas, pera lá. Quem foi que falou de fuga? Eu já fiz um vídeo explicando por que essa história de fuga não cola. Não assistiu? Então confere o vídeo do card aqui em cima. Lá eu explico direitinho a razão de terem colocado a tornozeleira em Jair Bolsonaro. Nem Alexandre de Moraes, relator do caso, citou fuga. O foco sempre foi outro. Coação no curso do processo, chantagem institucional, interferência explícita na atuação de juízes e no andamento das investigações. E aí, ministro, o senhor leu o processo ou folheia por alto? A justificativa estava no Código de Processo Penal, artigo 282. As medidas cautelares alternativas do artigo 319 podem ser aplicadas justamente para evitar a prisão preventiva. É o que chamam de mesma razão, diferentes meios. Mas o ministro Fux preferiu ignorar isso. Optou por fingir que tudo estava calmo, normal. Como se Bolsonaro fosse apenas um pai zeloso enviando mesada para os filhos, e não um ex-presidente conspirando contra a democracia brasileira, bancando o exílio estratégico do seu filho nos Estados Unidos. No voto, Fux ainda teve a audácia de chamar de suposto o financiamento de Eduardo Bolsonaro por seu pai. É pavoroso. Mas a gente tem vídeo. Em entrevista ao UOL em 14 de maio e em entrevista de 5 de julho. O que ele diz, ministro? Eu converso com ele quase todo dia, não vou te negar isso aí. E, obviamente, conversa reservada. Assim como eu tinha conversa reservada com o Trump e com outros chefes de Estado pelo mundo, até com o Putin. Eu tenho conversado com ele de disputar o Senado por São Paulo em 26. Isso está no radar dele, não está descartado. A gente espera que os ventos mudem aqui no Brasil, que tem algo de errado acontecendo aqui no tocante à nossa liberdade. A gente não quer isso aí, afastamento familiar. Tá a casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele está sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá. Ele tem o financiamento do meu filho, não o financiamento em qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até, tá? E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Hoje eu fui aqui ouvido apenas pela questão, o meu recurso que eu botei na conta do meu filho, que está nos Estados Unidos. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Tá ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, dá 350 mil dólares. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele. O próprio Jair Bolsonaro admite, com todas as letras, que transferiu 2 milhões de reais para o filho. Ele detalha: é Pix, é dinheiro limpo, é muito, é bastante. Ele fala em 350 mil dólares. Ele confessa. O jornalista Reinaldo Azevedo até deu uma força ao ministro Luiz Fux com a definição de suposto. Ministro Luiz Fux, vou socorrê-lo com ruais. Suposto. Admitido antes do real estabelecimento da verdade, considerado por suposição, por conjectura, hipotético, inverídico, imaginado ou fantasiado, mas dado como real, fictício, falso, postiço. Nem o senhor, eu poderia falar na sua suposta cabeleira, seria capaz de dizer que o financiamento é suposto. É espantoso. Suposta é sua peruca, ministro.
O financiamento é real, declarado, gravado e reproduzido em rede nacional. Fux também defendeu Bolsonaro sob o pretexto de violação à liberdade de expressão. Aí é de cair o queixo. Caramba, é o cara que em 2018 proibiu Lula de dar entrevista. E mais, hein? E disse, se já fez, não vai publicar. Pois é, em 2018, foi o mesmo Fux quem censurou Lula, impedindo entrevistas e proibindo até a publicação de entrevistas já concedidas. Ou seja, Fux já foi o autor de censura prévia, algo absolutamente inconstitucional. Mas agora, quando se trata de Jair Bolsonaro, o discurso muda. A liberdade, que antes era absoluta demais, agora virou bandeira. Determino que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja imprensa ou outro veículo destinado aqui. Ele está falando da imprensa. Bolsonaro pode dar entrevista. Destinada à transmissão de informação para o público em geral. Determino ainda que, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, a proibição da divulgação do seu conteúdo por qualquer forma, sob pena de configuração de crime de desobediência. Fraudou a Constituição e impôs censura prévia. A entrevista exorbita de seus termos e expande a liberdade de imprensa a um patamar absoluto, incompatível com a multiplicidade de vetores fundamentais estabelecidos na Constituição. E agora que tem um presidente claramente conspirando com seu filho contra o STF, com ministros, procurador-geral da República já submetidos à suspensão do visto, com o anúncio das tarifas no Brasil, alegando que o Jair Bolsonaro está na raiz dessas tarifas. Diante de tudo isso, vem o ministro Fux e fala que não tem nada de errado, que está tudo certo, que o Supremo não há pressão sobre os juízes, porque nenhum se deixa pressionar, e ele não viu risco de fuga, quando o risco de fuga não é a razão da decisão do Alexandre. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender o que tá em jogo aqui. A gente vai fundo no que não se diz, e você faz parte disso. Ministros têm direito ao próprio voto, mas não têm direito a criar seus próprios fatos. Seu cargo implica lidar com fatos, ou deveria, pelo menos. Fux, mais uma vez, ignorou o objeto real da decisão. Preferiu comentar sobre o que não foi discutido, defender o indefensável e se fingir de cego diante da pressão internacional e das evidências escancaradas de chantagem institucional. No caso do ministro Luiz Fux, aquele velho ditado nunca fez tanto sentido. A justiça é cega. E assim segue o ministro Fux, com o visto no passaporte, a toga nas costas e o senso de realidade em algum lugar distante. Talvez em Orlando. Eu sou a Natália. E aqui, o que não se diz por aí, a gente revela.